Boa tarde, turma. Estamos juntos para mais uma aula de matemática e hoje nós vamos fazer a atividade 1 do módulo 13. Vamos à nossa atividade? Todos os animais são fundamentais para o equilíbrio da natureza. Por isso é importante conhecê-los e procurar contribuir para que não entrem em extinção. Observe as características dos animais abaixo e depois responda as questões. Então, nós temos o jacaré, a onça pintada e a capivara e várias características sobre esses animais: peso, comprimento, quantos anos vive, quantas patas possui e quantos filhotes pode reproduzir. Nós vamos observar atentamente essas informações para responder as questões de 1 a 3. Então, vamos às questões? Questão 1. Dos animais acima, qual o mais pesado? Então, eu vou buscar na tabela a informação sobre o peso e responder aqui ao lado qual o mais pesado. Questão 2. Se colocarmos os 3 animais numa mesma balança, qual será o peso total? Então, se eu juntar o peso dos 3 animais, qual vai ser o total? Vou fazer a minha continha aqui e colocar a resposta no espaço ao lado. Questão 3. Quantos quilos o animal mais leve precisaria ter a mais para ficar com o mesmo peso da onça pintada? Volto à tabela e busco a informação sobre o animal mais leve. Qual tem o menor peso? O jacaré, a onça pintada ou a capivara? E eu vou comparar esse peso com o peso da onça pintada. Qual operação me leva a comparar quantidades, a conhecer a diferença para sobrar um valor? Se eu vou comparar e vai sobrar, essa continha ela é de mais? É de menos? Vou fazer a continha e vou colocar a resposta aqui no espaço ao lado. Questão 4. Para fazer essa questão, eu não vou precisar usar a tabela. Vamos ler? Marque a opção que possui a decomposição correta do número que representa o peso da onça pintada. O probleminha já me diz qual o peso da onça pintada. Tem 114 quilos. Agora eu vou fazer a decomposição desse numeral. Como eu faço a decomposição de um numeral? Vamos lembrar lá no primeiro ano, no segundo ano, quando nós aprendemos sobre as unidades, dezenas e centenas. Se eu organizar esse número dentro dessa casinha, o número 4 fica nas unidades, tenho uma dezena e uma centena. Formei o número 114. Agora que eu já decompus o numeral nas casinhas, eu sei que eu tenho uma centena. Uma centena representa quanto? Uma centena representa 100. Então, eu posso marcar a primeira questão? Uma dezena representa 10. Uma unidade, e na casinha das unidades eu tenho 4 unidades. Então, agora eu sou capaz de decompor esse numeral, sabendo quanto vale cada casinha. A questão número 5 pede para eu escrever o nome do animal que pode chegar a ter a quantidade de quilos igual a 2 centenas mais 5 dezenas e igual a 6 dezenas. Então, a questão 5 me pede para fazer o contrário do que eu fiz na questão 4. Aqui, o numeral já está decomposto. Eu vou juntar esse numeral.
2 centenas vale quanto? Se uma centena vale 100, 2 centenas mais 5 dezenas. Eu também posso fazer a casinha e organizar esse numeral. Eu tenho 5 dezenas, eu tenho 2 centenas e eu não tenho nenhuma unidade. Posso fazer dessa forma. Questão 6. Qual dos animais apresentados pode ter até 3 dezenas de filhotes? Se uma dezena corresponde a 10, 3 dezenas, vou descobrir lá na minha tabela e ver qual animal é esse que pode ter até 3 dezenas de filhotes. Vou colocar o nome desse animal aqui no espaço da questão 6. Questão 7. Organize os nomes dos animais em ordem decrescente, de acordo com a quantidade de filhotes que pode ter. Ordem crescente começa do menor e vai crescendo, vai aumentando. Ordem decrescente é o contrário, começa maior e vai diminuindo. Então, eu vou colocar do maior para o menor os animais que possuem mais filhotes. Vou lá na minha tabela e vou ver qual é o animal que tem mais filhotes. Vou colocar aqui no espaço do número 1. Vai ser o primeiro, o segundo e o terceiro. Vou escrever o nome do animal e a quantidade de filhotes que ele pode ter do maior para o menor. Questão 8. Complete a reta numérica e localize o número que representa a quantidade de anos que um jacaré pode viver. A reta começa com o número 5, pulou para o número 10. Esse aqui nós vamos descobrir. Pulou para o número 20. Qual será o segredo dessa reta, hein? Essa reta está indo de quanto em quanto? Vou completar a minha reta até o final e responder a questão 9. Na reta numérica acima, os números foram escritos de 1 em 1, 2 em 2, 5 em 5, 10 em 10. A questão 9 já me dá uma pista para a questão 8. Questão 10. A capivara é um mamífero roedor que gosta de viver em grupos de no mínimo 10 capivaras. Sabendo que uma capivara, um desses animais, tem 4 patas, complete a quantidade de patas que poderemos contar em grupos com. Então, aqui eu tenho a quantidade de animais que eu multipliquei pelo número de patas e vou chegar ao total. 2 capivaras, se uma tem 4 patas, 2 capivaras com 4 patas, 2 vezes o 4 deu 8. Vou fazer essa mesma operação nas demais questões. Eu posso usar continha de vezes, eu posso usar continha de mais, e juntando 4 mais 4, até chegar ao resultado. Questão 11. Descubra quantos anos cada animal vive em média de acordo com as dicas. A tabela já me diz que o cavalo vive 30 anos, o camelo 40 anos e o rato 3 anos. Agora eu vou às dicas da tabela. Vamos lá. O gato vive aproximadamente a metade do tempo de vida do cavalo. Se eu já sei o tempo de vida do cavalo, o gato vive a metade desse tempo. A tartaruga vive o equivalente a 1 centena de anos. Quanto vale 1 centena? O elefante tem o tempo de vida estimado em 20 anos a mais que o camelo. Então, o elefante tem 20 anos a mais que o camelo.
A galinha vive o mesmo que 14 anos divididos por 2. É como se eu fizesse 2 grupos e distribuísse esses 14 anos até completar 14. Vou distribuindo 1, 2, 3, 4, 5, 6, até chegar ao 14. Um grupinho desse corresponde ao tempo que a galinha vive. Posso fazer assim, em grupinhos. Posso ir juntando também, ó, 2, mais 2, mais 2, mais, até chegar a 14. Vou contar quantas vezes eu repeti o 2. É o tempo que a galinha vive. Vocês podem fazer todas essas continhas ou desenhos, tá? Nesse espaço aqui do cálculo. Essas foram as atividades de hoje. Espero que vocês tenham compreendido cada uma das questões. Estou à disposição para esclarecer todas as dúvidas, dificuldades, tá bom? Podem me procurar pelo WhatsApp ou através da plataforma do Google. Vou estar à disposição de vocês, tá bom? Bons estudos, uma ótima aula. Beijo!